agora aqui porque a polícia prendeu os envolvidos na morte de um morador em situação de rua. Antes de ser morto, gente, ele foi sequestrado. Quem vai trazer outras informações pra gente é a Marla Bermudes. Diz aí, minha amiga. Pois é, Robertinha, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós vamos falar hoje do desfecho da Operação Invisíveis, que desvendou o que aconteceu na morte do morador em situação de rua Marcos Vinícius Lopes Rodrigues, 35 anos. Tudo começa com o histórico de vida do Marcos. Segundo informações da própria mãe dele, dos parentes, da família, Marcos sempre teve problemas, com o uso de drogas. Ele era usuário de drogas e ele cometia pequenos furtos na região da Praia do Suá, ali na região do entorno, para poder manter o vício. Ele morava em situação de rua, mas todo dia a mãezinha dele, com o cuidado e o zelo de uma mãe, levava almoço para ele, numa marmita. Um certo dia, ela foi levar a marmita para ele, a companheira do Marcos, que também é uma mulher em situação de rua, comentou com ela, falou com ela que ele não estava ali. A polícia identificou que esse caso que começou como um desaparecimento, na verdade se transformou em um homicídio qualificado com requintes de crueldade, ocultação de cadáver e sequestro. Marcos teria furtado, segundo o que diz a Polícia Civil, um aparelho de uma empresa de vigilância. Uma empresa de vigilância de condomínios, um aparelho celular. Essa é a informação dada ali pelas testemunhas. Para retrucar o que ele fez, para dar uma espécie de castigo a ele, alguns vigilantes desta empresa, vigilantes da Ronda Noturnos, se reuniram e orquestraram ali um sequestro. Uma semana antes do crime, eles espancaram esse morador em situação de rua, tentaram arrancar o dente dele com um alicate, sessão de tortura, enfim, uma coisa terrível. Eles não mataram o Marcos nesse dia. Uma semana depois, as imagens de vídeo monitoramento mostram que eles voltam em algumas motos, pelo menos 4 motos envolvidas, mais um veículo que é utilizado ali para sair da região, sair com a vítima da região da Praia do Suá, onde ele praticamente vivia ali, e ir com ele para a região lá de Jacaraípe, próximo à estrada do novo contorno de Jacaraípe, ali numa área de eucalipto, uma área ermo de mato. Eles mataram ele ali. Tudo indica que não utilizaram arma de fogo. As armas apreendidas, na verdade, não são armas, são simulacros, são armas de mentira, usadas apenas para assustar Marcos na hora da abordagem. Bom, resumindo a história, Robertinha, eles levaram ele para essa região de eucalipto, ali cavaram uma cova rasa e assassinaram um homem com pancadas, com sinais de espancamento, e deixaram o corpo dele ali. A polícia conseguiu encontrar o corpo dele, a família já conseguiu realizar o enterro, o velório, e agora a resposta é que 2 pessoas estão presas e 6 homens foram denunciados. Um homem que, segundo informações da mãe dele, sofreu violência, abuso quando era mais novo, depois disso se afundou nas drogas, cometia pequenos furtos, mas a mãe, você sabe como é que é o coração de mãe, Ela conversou com a nossa equipe, indignada com tudo que aconteceu com o filho, e não é para menos, Robertinha? A crueldade que esses homens que deveriam proteger a região ali, acabaram cometendo esse crime terrível. Bom, é isso, e a gente volta a qualquer momento no jornalismo aqui da Rede Vitória, Robertinha, com mais detalhes desse caso e até a prisão desses outros 6 suspeitos que foram denunciados. Obrigada, Marla. Meu Deus, essa história é muito triste, E olha, é grave o estado de saúde da mulher que se queimou ao tentar impedir que o filho colocasse fogo em uma moto. Essa imagem viralizou, Esse caso aconteceu em um distrito de Domingos Martins. O homem havia sido abordado pela polícia porque a moto estaria sem placa. O motociclista informou que a placa estava em casa e ia buscar, mas na verdade estava danificada e os policiais avisariam, que a moto seria sim recolhida e levada ao pátio do Detran. Aí foi aí, minha gente, que o homem pegou o galão de gasolina e tacou fogo. A mãe, uma mulher de 56 anos, tentou impedir o filho e ela teve ferimentos graves. Está internada em um hospital da Grande Vitória com queimaduras no corpo. O homem foi detido, mas também precisou ir para o hospital com ferimentos nas mãos. A gente continua
acompanhando essa história. E mais informações você acompanha tanto aqui no Fala Espírito Santo ou mais tarde com o Fernando Fuli no Cidade Alerta. E agora a gente vai trazer um outro assunto que está dando pano para manga, meu amigo, minha amiga. O viúvo da influenciadora Isabel Veloso, que assumiu um novo relacionamento 3 meses depois da morte da esposa. A Isabel tinha câncer e ficou muito famosa na internet. Antes de morrer, ela realizou o sonho de ser mãe. O marido, Lucas Borba, estava sempre presente nas postagens dela com declaração de amor. Pois é, Isabel morreu em janeiro e 3 meses depois, olha aí, ó, Lucas assumiu o namoro com uma fonoaudióloga que era da equipe que tratava Isabel. A família dela ficou revoltada e o Lucas passou a ser bombardeado nas redes sociais. E aí, gente, será que existe um tempo certo para o luto? Ou essas coisas acontecem, ninguém escolhe quando vai gostar, né, quando vai se interessar por outra pessoa? Manda pra gente a sua opinião, porque aqui no nosso estúdio a gente recebe o Riles de Souza. Riles, obrigada pela sua participação, boa tarde, seja bem-vindo. A gente também recebe aqui a Elizabeth, que também vai contar um pouquinho da história dela. Boa seja tarde. bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Dani. E a gente também recebe aqui a Nereida, que é psicóloga, e ela que vai ajudar a gente a encontrar a melhor resposta, né? Seja bem-vinda também. Muito obrigada pela sua participação. Prazer estar aqui. Riles, vamos começar com você, até porque a sua história é um pouco parecida, né, com o que aconteceu. Diz aí pra gente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Então, sobre essa pauta que está sendo muito falada, a história dele é a mesma que a minha. Que até então, quando a minha esposa faleceu, durante 6 meses depois que eu fui ter um compromisso de um relacionamento. Então, fui muito bombardeado, fui muito machucado por pessoas que falaram mal de mim, que eu não respeitei o luto. Mas até então, viver sozinho, dentro de casa, momentos de depressão, momentos de tristeza, de dor, ainda mais quando envolve uma criança pequena igual o Ravi, foi fase difícil para a minha vida. Então, ter um novo recomeço ou começar uma nova história, para mim foi show de bola, mas para as pessoas é inaceitável um recomeço de uma história. Então, assim, o tempo do luto para nós não tem tempo, porque basta você querer se recomeça ou não recomeça. E como é que foi para você lidar com esses ataques, esses comentários, essas opiniões alheias? Foi difícil, principalmente por pessoas que acompanharam a minha história durante 5 anos, foi muito complicado. Cheguei a pedir ajuda, cheguei a pedir também pessoas para me orientar, só que muitas pessoas falaram assim, Riles, a vida é sua, você que tem que partir de uma decisão. Então, as pessoas julgam o que você faz no contexto, mas não sabem os bastidores também. Então, foi algo que me bombardeou, sumi da mídia social, sumi de pessoas, até que um tempo eu falei, não, eu preciso mudar a minha forma de viver. Porque até então, viúvo e pai sozinho, pai solo, é difícil demais. Muito complicado. E com você, Elizabeth? Você já passou por isso 2 vezes, né? 2 vezes. Como é que foi? Para mim também foi difícil, o povo só sabe criticar. Crítica que não falta. Mas a gente tem que erguer a cabeça e a vida continua. Você foi casada por quanto tempo? Eu fui casada no primeiro casamento 15 anos. E o segundo? O segundo, 2. E aí, quanto tempo depois você iniciou um novo relacionamento? Eu tive uns 9 a 10 meses. Até cheguei a colocar o rapaz dentro de casa, ficou 2 meses, eu vi que não dava para mim, mandei embora. Estou sozinha até hoje, graças a Deus. Mas como é que foi quando você assumiu esse novo relacionamento? Quando eu coloquei ele para dentro de casa, as próprias vizinhas olhavam para minha cara e falavam assim, nossa, você nem esperou o luto esfriar, o morto esfriar. Eu falei, o morto desde a hora que ele morreu já esfriou. Vocês estão me tocando uma coisa que ninguém sabe da minha situação. Eu que tenho que viver sozinha dentro de casa. Eu estou na mesma casa até hoje. E outra, a pessoa gosta muito, sabe, de pensar na vida dos outros, mas a deles mesmo, eles não vê. Pensa, fácil falar de mim, difícil é ser eu. Eu falo, quem quer ser eu? Ninguém quer. E as amizades acabam tudo.
Não tem amizade mais. Na hora mais difícil, Na né? hora mais difícil que você precisa, se você entrou numa depressão, ou se você está chateado, você está em casa, você passa a noite toda chorando. Cadê os amigos? Não tem amigos. E você, meu amigo, minha amiga que está aí acompanhando o Fala Espírito Santo, diante desses relatos, diante do que esse marido, né, de uma influenciadora que faleceu, vítima também de um câncer, acabou também assumindo um novo relacionamento 3 meses depois. Qual que é a sua opinião? Existe um tempo para o luto ou a pessoa precisa encontrar realmente um novo sentido na vida e dar sequência? Nereida, e aí, tem esse tempo para o luto? Não. Cada pessoa, cada luto é um processo. E muitas vezes, quando o cônjuge está doente, isso já é um luto. Porque você perde a companhia daquela pessoa, o apoio, o suporte, está vivendo uma realidade completamente diferente. Então, o tempo é muito relativo, é muito individual. Cada pessoa passa suas dores, seus sofrimentos de uma forma bem pessoal. Ressignificar, às vezes, é importante. Nem sempre é possível, mas é importante. E o marido da Isabel falou exatamente isso, que desde a descoberta do câncer dela, essa luta diária, esse acompanhamento, isso também já foi, de certa forma, sendo para ele uma forma de luto. Você ficou quanto tempo também nessa luta com a mãe do Ravi? Eu fiquei, foi 5 anos. E é uma dor que a gente nunca vai esquecer. Porque conviver com câncer é difícil. Então, assim, as pessoas falam assim, você tem que ser forte, você tem que prosseguir, você tem que seguir avante. Mas quando chega a datas comemorativas do ano, que a gente já teve um momento junto, é difícil demais. Então, quando eu recomecei a minha história, juntamente com o meu namoro novo, as pessoas me bombardearam achando que eu fui a pior pessoa que desrespeitei a Pâmela. Mas ninguém viu os dias que eu ficava acordado dentro de um hospital, cirurgias que foram feitas, cuidados paliativos. Estar ali na convivência de uma companheira e na ausência dela, mesmo ainda em vida, dói demais. Roberto, o quanto que eu tenho chorado não é pouco, não. Essa semana mesmo, agora que passou, eu tenho chorado, Senhor, por que aconteceu isso tudo? Eu tenho perguntado a Deus também o porquê que isso tudo acontece. E aí as pessoas falam assim, mas você tem que ser forte, mas ninguém sabe que na hora da sua força é onde também vem a nossa fraqueza também. E conviver e ver o Ravi crescer e falar para ele quem foi a mãe dele, ir para a creche, chegar lá em datas, igual agora, Dia das Mães está vindo aí, e o meu filho perguntar, cadê minha mãe? O que eu vou dizer para ele? O que eu vou falar para ele? Porque a dor de uma perca, a gente nunca esquece. Olha esse relato que chegou aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, eu passei por isso com a morte da minha irmã, 3 meses, né, após a morte dela. Meu cunhado estava morando com outro, eu fiquei chateada, sim, mas não ataquei ele, me afastei. Outro relato, boa tarde, acho que cada pessoa tem que viver o seu luto. Tem outro comentário aqui também, a Roberta, as pessoas são hipócritas, julgam o outro, mas no fundo ninguém oferece ajuda ou pergunta se está precisando de alguma coisa. Chegou outro comentário aqui também que eu vou compartilhar com vocês. Roberta, meu esposo, faleceu em 2022. O tempo de luto depende muito da pessoa, não há um tempo determinado. Quando meu esposo faleceu, minha filha tinha 4 anos, hoje ela está com 8. O luto, passei o luto, mas ainda não tenho interesse de ter outra pessoa na minha vida. Não vejo problema algum em uma pessoa recomeçar. Uma vida tem que seguir, né, com alguém ou então a pessoa sozinha, mas é isso que ela diz, cada um tem o seu tempo de luto. Boa tarde, Roberta. A Maria Araújo fala que no caso aqui da influenciadora, o marido já devia estar de olho na fonoaudióloga, é a opinião dela. Outro relato, Robertinha, sou Helena de Cariacica, eu entendo que cada um sabe de suas necessidades, a história de cada um é diferente. Enfim, daqui a pouquinho a gente volta a ler mais comentários, mas e aí? O que vocês fizeram com esses comentários alheios? De certa forma, afetou ou não afetou vocês? Para mim, eu ignorei. Eu ignorei porque a minha parte com o meu marido, que deu câncer, eu cuidei dele 9 meses dentro do hospital, em casa, todo dia de quinta e segunda a ambulância buscava ele para levar lá para Lindenberg para fazer hemodiálise. Eu acompanhando ali direitinho o dia inteiro, ninguém nunca me ofereceu, Beth, você quer que eu vá para você descansar? Ninguém nunca me ofereceu. Eu pagava uma pessoa para olhar minha casa, para fazer a comida, limpar a casa.
E quando eu e ele chegava, já era 18 horas, cansado. Eu cansada de ficar lá com ele e ele mais cansado ainda. Então, eu sei que eu fiz o que podia por ele. Agora, fofoca dos outros e conversa dos outros para mim, eu ignorei, preferi ficar só no meu canto. Como é que é essa dica, Nereida, sobre esses comentários? Tem cada relato que daqui a pouquinho a gente vai ler, vai. É muito impressionante como as pessoas gostam de opinar sobre a vida do outro e esquecem o sofrimento do outro. Quantas vezes o que ela falou é certíssimo. Quantas vezes você precisa de um amparo? Você precisa de alguém para estar ali, indo na quimioterapia, no seu lugar, porque você já está exausto, passou a noite inteira cuidando da pessoa e você não tem ninguém se prontifica. Então, acusar, falar, apontar é muito fácil. Viver aquilo ali é que é o mais difícil, o mais delicado. Então, o julgamento tem que partir do nosso coração. O que nós sentimos, o que nós vivenciamos, a nossa dor e o quanto isso é relevante no nosso dia a dia. Há pessoas que ficam em luto 2 anos, há pessoas que ficam em luto 3 meses. E isso não quer dizer que amem menos a pessoa que se foi. Ela só está tentando recomeçar a vida. Olha o relato aqui, ó, muitos relatos. Eu acho que a partir do momento que a gente perde uma parceira, um parceiro, é um momento muito ruim, mas a vida tem que seguir. Eu sei que os meus sentimentos estão, né, no meu interior, a pessoa diz. Outro relato, na minha opinião, cada um sabe da sua vida e são decisões que só quem vive a situação é que sabe. É fácil, né, falar da vida do outro. Boa tarde, nós temos o direito de recomeçar, até porque a história é de cada um. Recomeçar é essencial, até mesmo para curar as feridas. Eu acompanhei a história do Riles, ele se doou 100% e agora ele merece sim recomeçar. A Helena de Cariacica fala, Roberta, eu entendo que cada um sabe de suas necessidades, a história de cada um é diferente. É sobre isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Hoje você está solteiro hoje? Tô solteiro. Tá solteiro, Tô viu? solteiro, tô Aí, solteiro. ó, quem sabe, Riles? Agora é o momento, hein, que não fala. É complicado, mas eu quero muito te agradecer, toda a equipe de televisão, porque a minha história foi contada através deles, né? Então, tudo hoje que eu tô vivendo, essa nova fase, essa nova história, voltei a trabalhar, graças a Deus. Amém, que bom. Então, é uma fase difícil, um lado, mas superamos e nós estamos vencendo. Obrigado, Dá um beijão no Roberta. Ravi. Deixa com nós, Tá então bom? vambora. Obrigada também, Elizabeth, pela sua participação. E obrigada também, Nereida. Volte sempre. Tá?